Então ele vai se estender por um pouquinho. Nós vamos analisar em alguns pontos, mas observem que o texto lido fala de que os seres humanos, homens naturais, que não têm o Espírito de Deus, que não foram regenerados, que não foram convertidos, eles estão caminhando da forma como Paulo explica aos Efésios, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E Paulo fala a Timóteo de que quando o ser humano ele é convertido, ele é regenerado, ele retorna à sensatez. O que Paulo está explicando aqui? Há um decreto de Deus desde a eternidade de que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, quando Adão peca lá no Éden, ele morre espiritualmente. No que ele morreu espiritualmente, ele perdeu essa relação com Deus. Ele se torna morto nos seus delitos e pecados, escravo do diabo, né? Da carne e dos desejos carnais. Então, diz que quando Deus opera o novo nascimento, e no domingo passado nós vimos que para que uma pessoa creia, eu ouvi o Voltaire discutindo ali com Moisés, conversando com Moisés sobre aceitar Jesus. Como é que um morto em delitos e pecados vai aceitar Jesus? Não tem como. Então a primeira coisa que acontece na nossa salvação é algo chamado regeneração, que o Espírito Santo opera o novo nascimento para que possamos ouvir a palavra de Deus. Aí Deus abre a nossa mente, nos arrependemos, recebemos fé para crer e a vida começa num processo de santificação progressiva. Então eu quero pensar com vocês hoje, dentro desse assunto predestinação, sobre o decreto de Deus. Os decretos de Deus são todas as determinações de Deus que Deus fez antes da criação do mundo, desde toda a eternidade. Para quem pensa que Deus está fazendo uma coisa a cada dia, como nós entendemos, como nós vivemos, está completamente enganado. Tudo quanto está acontecendo nesse mundo tem um plano pré-estabelecido, predeterminado por Deus. Quando a Bíblia vai falar de conselho, nós vamos ver daqui a pouco o que significa isso. O conselho, eu já expliquei para vocês, o conselho da Trindade, reunião Pai, Filho, Espírito Santo, e ali eles tomam as decisões. Isso é decretado e nada vai poder mudar isso aí. Inclusive, o Jó vai dizer para nós que bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado ou impedido. O que Jó está dizendo? Tem um plano projetado, decretado, e que nada vai fugir ao controle dele. Depois vocês vão ver uma afirmação de Jó muito interessante. Então, dentro desses decretos de Deus, vem todos os detalhes da sua vida. O Salmo 139, no verso 16, a partir daí começa a falar sobre esse tema, o detalhe daquilo que Deus determinou para nós. E de uma das coisas que é assim muito clara é o lugar onde você nasce, a época que você nasce, o período. Quem escolheu seu pai e sua mãe não foi você, foi Deus, tá? Quem escolheu o lugar onde você nasceu foi Deus. Quem determinou você vir no período, tá, da qual você nasceu, foi Deus, né? Eu sempre vejo esses vídeos de WhatsApp aí, sujeitos dizendo que a nossa geração, essa geração de velho, né, que a Sandy diz que eu já sou idoso, está passando, e essa geração aí não tem mais, né? Os jovens estão cada vez mais diferentes. Então, o que é um decreto? É isso que nós vamos entender hoje. E dentro dessa questão dos decretos, eu quero chamar a atenção de vocês para esse texto aqui, ó, que é Mateus 11, né? Quando de 25 a 27, não pode botar, pode deixar lá mesmo. Ele diz assim, ó: porque naquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes. Então tem um decreto aqui, Deus ocultou. Ocultar é esconder. Deus escondeu de uns e revelou a outro. Ocultou dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Quem são esses sábios e entendidos? As pessoas que não creem na soberania de Deus, que acham que vivem de acordo com a sua própria sorte, que fazem seu próprio destino, né, que tomam suas próprias decisões, que não creem em Deus.
O crente verdadeiro que foi eleito, chamado, regenerado, ele sabe que existe um Deus soberano que decretou todas as coisas e ele trabalha com isso sem nenhum problema. Todas as vezes que você vê alguém se revoltando contra um decreto de Deus, contra a soberania de Deus, contra a predeterminação de Deus, a predestinação, esse sujeito tem problema com conversão. Ele não entendeu o que é conversão ainda, tá? Então aí ele vai dizer: Deus ocultou de um e revelou ao outro. Por quê? Qual foi o fator determinante? Ele responde: porque assim foi do teu agrado, foi da vontade de Deus. Deus se agradou fazer assim. Você vai discutir? Vai querer entrar em casa, né? Aí Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai, foi entregue para Ele, está agora debaixo da autoridade dele. Aí pode passar, ele vai dizer: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Agora presta atenção no final: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, se hoje você é crente, se hoje você é salvo, dê graças a Deus, honre ao Senhor, louve ao Senhor, porque Jesus Cristo se revelou a você. Porque se Ele não tivesse se revelado, você jamais, como um homem morto espiritualmente. E agora eu quero fazer um teste. Alguém lembra do que significa o homem natural lá? O homem natural tem uma alma o quê? Alguém lembra? Falei isso domingo passado. Irmãos, o homem natural, ele tem uma alma animal. O texto original grego diz isso. O homem animal o homem natural é um homem de alma animal, ele não entende nada. Por isso que Paulo disse a Timóteo: quando convertido, há um retorno à sensatez, porque só o entendido, o nascido de novo é que entende as coisas espiritualmente, por causa da presença do Espírito Santo. O homem natural não entende isso. Ele tem uma alma animal, ele é como um irracional, ele está morto em seus delitos e pecados. Então tem um decreto aqui, e aqui eu queria que você entendesse bem esse texto aqui. Jesus está dizendo, né, antes daqui, que se ele fosse a duas cidades, ele diz: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os sinais, né, foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido. Pergunta: se Jesus sabia que se ele fosse lá, fizesse os sinais, as cidades iam se arrepender, por que ele não foi? Porque não havia um decreto de Deus para salvar esse povo, não havia. Então Deus tem seus decretos, e esse texto traz decretos divinos. Deus revelou um, escondeu a outros, foi do agrado dele, é da vontade soberana do Pai, porque está no âmbito das suas decisões. Bem como Cristo também, que ele se revela soberanamente, livremente para quem ele quer, está dentro da atribuição dele, ele é soberano também, ele é Deus, mesma essência, igual ao Pai. Então, antes de estudar a predestinação, você deve conhecer a doutrina dos decretos de Deus, elas andam juntas. Porque se Deus predestinou uns, é porque ele decretou predestinar. Ela antecede ou anda paralelamente. Existe uma relação muito próxima entre essas doutrinas. Há momentos em que as duas parecem uma. Passa aí, por favor. E agora eu quero que você preste atenção nesses termos. O que é um decreto divino? Decreto divino é um termo particular para o plano de Deus na criação. Ele é um termo particular, decreto divino. Vai explicar toda a criação. E também, no geral, para expor com clareza o que a Bíblia apresenta em várias expressões. Então você está lendo alguns textos, você nem sabe que o pano de fundo aí é decreto. Por exemplo, Efésios 1:11, vai aparecer lá a palavra propósito divino, essa expressão aí, propósito divino. O que é propósito divino? Decreto. Depois, Atos 2:23, Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e conselho de Deus. O que é isso? Decreto. Deus decretou entregar Jesus. Presciência, em 1 Pedro, tem gente que acha que presciência é olhar para o futuro, né? Está aí, ó, decreto divino. Eleição, 2 Tessalonicenses 1:4, decreto divino, Deus decretou eleger. Predestinação, Romanos 8:30, né? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Tem um decreto aí
Deus decretou que aquele predestinado, ele vai nascer de novo e vai ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Vontade divina, Efésios 1:11, né? Predestinado segundo a vontade daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Vontade divina também é decreto. Beneplácito, Efésios 1:19, mesma coisa, vontade divina, decreto. Permissão, decreto. Juízo, decreto. Irmãos, os seres humanos são tão limitados. Eu estava num grupo de WhatsApp, aí, no grupo do futebol, e aí hoje está assim muito, né, a flor da pele as discussões políticas. E vocês quiserem saber quem é petista, é só postar alguma coisa lá dizendo que Lula é ladrão, que os caras lá se mordem. E aí começou aquela discussão e alguém falou assim, disse: olha, é melhor parar com esse papo de política, porque eu não preciso de político nenhum, porque se eu não for trabalhar, irmãos, isso é de uma ignorância horrível, terrível, porque se o sistema político não oferecer emprego, a pessoa vai trabalhar onde? Tá? E eu expliquei para ele, disse: não, Dani, você quer dar uma entendida? Eu falei: olha, você que não tem entendimento nenhum, vou te fazer uma pergunta. Se você conseguir me explicar o que é commodity, aqui no grupo eu tiro o chapéu para você, digo que você é um esclarecido político e passo para o teu lado. Eu saio da direita para a esquerda. O que é commodity? Ele não respondeu. Sabe por quê, irmãos? As pessoas não procuram se esclarecer. O cara não sabe. O que é commodity? Commodity são bens básicos, raízes que produzem outras riquezas. Por exemplo, o petróleo é uma commodity. Do petróleo você tira o que? O diesel, gasolina, coisas sintéticas, por aí vai, né? Soja é commodity, onde você tira o leite, a carne, né? Os derivados da soja. Então as pessoas não têm entendimento. A mesma coisa aqui, as pessoas não têm entendimento. Às vezes o sujeito diz assim: não, Deus permitiu. Só que presta atenção, o Marco Antônio vai chegar com a Lídia e vai dizer assim: mamãe, eu posso andar de bicicleta? A Lídia vai dar uma permissão, certo? Sim ou não? Só é permissão se ela disser sim, correto? Só que antes de a Lídia dizer sim ou não, ela vai ter que emitir um decreto. E se ela disser não, não é permissão. As pessoas não entendem isso. As pessoas acham que a permissão de Deus é uma coisa assim fútil, vulgar. Não, simplesmente Deus deixou para lá, permitiu. Não, irmãos, tem um decreto. E quando Deus permite, quando Deus decreta permitir, Ele tem um plano, Ele tem uma razão de ser. As coisas não acontecem por acaso. Passa aí, por favor. Olha só, Dr. Rhodes, esse cara é uma sumidade em teologia. Ele vai explicar o que é decreto, né? Isso está no Catecismo Maior. Ele diz assim: o decreto de Deus é o seu eterno, imutável, santo, sábio e soberano propósito, que compreende ao mesmo tempo todas as coisas que foram e que hão de ser em suas causas, condições, sucessões e relações, e que determinam o seu futuro. Então está toda a nossa vida aqui. Os vários conteúdos do eterno propósito são denominados de decretos, por causa da limitação das nossas faculdades, que não concebem os seus aspectos parciais em suas relações lógicas. Nós não conseguimos entender as coisas. Então Deus tem um propósito único, apresentado em decretos para nossa compreensão. Ou seja, o propósito de Deus, ele começou lá na eternidade, é um decreto só. Agora, para nós acontece o que? Cada dia, é como um livro que a gente vai lendo um capítulo a cada dia. Passa aí, comprovação bíblica. Como é que nós vamos entender esse decreto biblicamente? Olha só, Isaías 14, 26 a 27. Este é o desígnio. Tira a palavra desígnio e coloca decreto. Olha, esse é o decreto que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos decretou, ou o determinou. Quem, pois, o invalidará? A tua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Ou seja, quem vai fazer Deus recuar? Ninguém. Deus é imutável, Deus não volta atrás. Outro texto:
Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Passa. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho ou o meu decreto, né? Como nós vimos agora há pouco, permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Às vezes eu vejo os ignorantes que não entendem a doutrina da predestinação e dizem assim, mas se já está tudo predestinado, não precisa pregar, né? Aí outros pegam o texto fora do contexto, aquele texto de Pedro lá, né? Não retarda, né, o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado, pelo contrário, ela é longânime para com todos, não querendo que nenhum pereça. Alguém diz aqui, não, a vontade aqui de Deus é que ninguém pereça. Não, meu irmão, não, aquilo ali é para uma igreja. Ele está falando dos eleitos, é só você ver o verso 1 e o verso 2 de 1 Pedro. Então Deus não quer que nenhum dos eleitos pereça e nenhum dos eleitos vai perecer, porque se a vontade dele fosse que nenhum homem se perdesse, ele faria toda a vontade dele de acordo como está aqui em Isaías 46, 9 a 10. Então é um assunto que precisa estudo e entendimento e não é para qualquer um. Às vezes eu brinco com os meninos, lembra, né? Aqui é alimento pesado, não é aguinha com açúcar, não é leitinho não. Aqui é feijão, né? Feijoada pesada, igual aquela que a gente faz aqui na igreja. Outro texto, Atos 17, 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Presta atenção, de um só, de Adão, Deus fez toda a raça humana. E havendo o quê? Decretado ou fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Assim que o Júnior foi morar na Compensa, né? A Lídia levou ele para lá, não devolveu nunca mais, né? Aí nós temos o hábito de ouvir aquele jornal da manhã na difusora lá em casa, e todo dia morre alguém na Compensa. Aí alguém dizia, o meu filho foi logo para esse lugar. Falei, decreto de Deus, se Deus não quisesse, não tinha ido, né? Porque Deus estabeleceu o quê? Os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Pronto, acabou, não tem como questionar. Mateus 10, 29 a 80, não tem 80 aí, não, é 30, tá? Acho que o cara devia estar dormindo, o cara que fez isso devia estar dormindo, ou como ele já é idoso, ele não prestou atenção. Mas vamos lá. Não se vendem 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão o quê? Contados. Inclusive os do Oscar. Ontem eu estava lá no Oscar, né? No aniversário da filha do Cainã, e o Oscar tem um sobrinhozinho que ele é assim, meio nocego. Ele perguntou, tio, o senhor usa shampoo? Aí o Oscar disse, sim, ainda uso o condicionador também. Aí o moleque ficou mais impressionado do que o Oscar careca, né? Então esses textos, bem como muitos outros, passa aí, isso, eles poderiam, muitos outros que poderiam ser colocados aqui adicionados, provam que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito para este mundo. Este plano ou propósito, ele foi decretado na eternidade passada, quando nós não existíamos, e ele tem um propósito para este mundo. Esse plano ou propósito, né, ele aparece de forma pessoal e de forma coletiva. Você é inserido dentro de um contexto, de uma sociedade, de uma família, de um grupo qualquer. É um plano pessoal, sábio, incompreensível, porque está de acordo com o decreto de Deus. E agora, entenda isso, Deus decretou tudo na sua vida para a glória dele. E depois você vai aprender uma coisa, presta atenção, você dificilmente vai encontrar isso por aí. Por que Deus decretou que Moisés tivesse aquele problema na língua? E você vai saber que problema era aquele, tá? Então, Deus tem, diante disso, Deus tem o total controle da sua criação. Seu plano vem sendo executado ao longo dos séculos, devido aos seus decretos, e ninguém muda, não tem como mudar, né? Lembra do Jonas, que tentou mudar o Jonas, não sei. Ele disse, não vou para Nínive não, os caras lá vão me matar. Eu vou para onde? Vou para Tarsis. Foi para onde? Toma relaxado, vou parar em Nínive. Né?
Então, por que o Jonas foi parar em Nínive? Porque tinha um decreto. E por que Deus decretou que ele fosse jogado no mar, que desse o peixe? Para o homem entender. Irmãos, nós somos privilegiados, porque tudo que Deus registra na sua palavra é para o nosso bem. É para a gente não lutar contra, é para a gente não tentar ir contra, que nós vamos nos machucar. É tentar lutar contra o aguilhão, né? Quer sentar, ai, furou aqui, fica em pé, vai te machucar. Então, Deus, em sua providência, Ele mostra para o seu povo que Ele reina. Séculos atrás, a maioria das pessoas criam de fato que Deus governava esse mundo. O mundo era teocêntrico, né? Havia pouquíssima dúvida quanto à existência de um Criador todo-poderoso que governa o espaço desse universo. Porém, vivemos um tempo de incredulidade hoje, a ponto de a própria existência de Deus ser questionada. Deus passou a ser algo puramente intelectual. O sujeito tem Deus só na cabeça, porque Deus se revela para ele. Mas essas pessoas não estão nem aí, são puramente humanistas. É fato que Deus existe, que Deus é criador, que Deus é sábio, santo, soberano, e Ele é o governador do universo. No dia que você abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, você vai ver que o trono do universo está ocupado. Tem alguém sentado lá, tem alguém que determina todas as coisas. Sua palavra nos ensina que Ele decretou nos mínimos detalhes tudo o que acontece nos céus e na terra. E Ele decretou para a glória dele, não é para a sua, não é para mim. Deus não é surpreendido, Deus não sofre derrotas, nenhum plano seu pode ser frustrado. Quando Cristo foi preso, os céus, né, que olhavam assim, os inimigos olhavam para o quadro e achavam que Deus tinha sofrido uma derrota. Mas a Bíblia diz que Cristo foi entregue pelo determinado desígnio e decreto de Deus, né? Ainda diz mais: vós o mataste, crucificando por mãos iníquas. Olha o que o texto está dizendo. Jesus, ele foi entregue pelo determinado desígnio de Deus. Então Deus decretou que Jesus fosse entregue. Mas olha o que o texto diz: vós o mataste. Os desinformados não prestam atenção nisso. Irmão, tem um decreto de Deus, ia acontecer. Cristo foi entregue, porque Deus entregou. Mas os homens o mataram. Os homens são o quê? Responsáveis. Responsabilidade humana não foge. Tá? Alguém acorda o Nasa e volta. Então, isso significa que presciência e decretos acontecem ao mesmo tempo, são simultâneos. Isso deve ao fato de que há em Deus duas formas lógicas de conhecimento. Aprenda isso. Existe em Deus duas formas lógicas de conhecimento. E aprenda isso, que dificilmente você vai encontrar em livro de teologia moderna por aí. A primeira, ela precede os decretos. Deus sabe todas as coisas antes de decretar. E segundo, Deus sabe tudo aquilo que vai acontecer depois que Ele decretou. Os seres humanos não entendem isso. Eu vou repetir. Deus sabe tudo quanto acontece, no sentido de preceder os decretos. Ele vai e decreta. Ele já sabe o resultado final de tudo isso. Então, a primeira, né, é o conhecimento que Deus tem das possibilidades. E aí o Mateus 11, 21 e 24 mostra isso, lembra? Se Jesus tivesse ido lá, as cidades teriam se arrependido. A segunda é o conhecimento real, fornecido pela presciência divina, que é a certeza dos fatos possíveis como seus resultados. Deus tem diante de si, pode passar. Volta. Não, já passou. Então Deus tem diante de si o conhecimento de uma série de fatos possíveis, e para apenas um decreto. Então Ele tem um conhecimento de que a coisa poderia acontecer de várias formas, de várias maneiras, mas Ele tem um decreto só. Então Ele decreta. Deus escolhe e decreta o que está de acordo com os seus planos, né? Vou dar um exemplo para vocês. Jesus poderia ter nascido em outra nação? Poderia, mas o plano de Deus era que no Antigo Testamento a nação escolhida fosse Israel, que o Messias viria de onde? De Israel. Então Deus teria todas as possibilidades diante de si se o Messias tivesse nascido perdido nas Américas por aqui. Mas não, Ele determinou que fosse em Israel.
E como Deus não está preso ao nosso tempo, presciência e decreto acontecem ao mesmo tempo. Deus não está preso. Eu não sei se vocês já prestaram atenção de que quando um foguete sai e ultrapassa a órbita da Terra, o tempo passa a ser contado de forma diferente. Um dia perguntaram para um rabino para que Deus criou esse mundo, e ele deu uma resposta muito interessante. Ele disse para colocar o tempo nele. Só o tempo de 24 horas que nós temos aqui, fora daqui não é. Então, Deus não está preso a esse nosso tempo de 24 horas, a maneira como o nosso mundo funciona, tá? Isso frustra a ideia daqueles que pensam que Deus olhou para o futuro para decidir quanto aos seus decretos. Isso é errado. O conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, irmãos, Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias possíveis e imagináveis. Deus sabe todos os detalhes, mas Ele não decretou absolutamente nada por havê-la previsto, já que a presciência e os decretos acontecem ao mesmo tempo. Isso é teologia e filosofia junto, tá? Deixa eu colocar um acabamento aqui. Já está em conclusão? Passa aí. Vai. Passa. Não, você está no outro texto, eu estou passando mais. Deixa que eu termine. Irmãos, o que acontece no dia a dia da humanidade, o que acontece no seu dia a dia, né? E recentemente na nossa família nós tivemos assim alguém muito alegre, muito feliz, e nós nos alegramos também, porque ela estava trabalhando assim muito longe de casa, né? E aí Deus deu a oportunidade agora de trabalhar pertinho de casa. Isso já é um decreto para economizar gasolina, e essa gasolina voltar em forma de costela para nós, né? Então, quem decretou isso? O Senhor. Quem merece a honra e a glória? O Senhor. Quem merece a nossa gratidão? O Senhor. Então Ele faz essas coisas, leva a gente para longe, depois traz para perto, cuida, direciona para que o nosso coração seja agradecido e não pensemos nas nossas próprias forças. Então o que acontece no dia a dia da humanidade, ele foi algo decretado na eternidade passada e vem acontecendo ao longo dos séculos pela providência divina. Irmãos, providência divina não é só aquele ato bondoso de Deus colocar comida na sua mesa todo dia, não, nem lhe fornecer saúde. A providência divina vem desde o princípio, quando Ele próprio dirige todas as coisas para que nada saia fora daquilo que Ele planejou. Deus não é apanhado de surpresa. Já disse para vocês, o Adão comeu do fruto porque ele tinha que comer, estava dentro do plano de Deus, e Deus providenciou tudo para aquilo. Deu uma mulher frágil de entendimento e uma cobra astuta que foi possuída por um satanás. Acabou. Agora, eu quero terminar essa reflexão hoje pensando com vocês aqui no chamado de Moisés, para vocês verem o que é um decreto, tá? Ou como funcionam os decretos. Deus decretou na eternidade que o seu povo seria escravo no Egito. E preste atenção, quando Deus chama Abraão para criar o povo de Israel não era nem formado ainda, tá? Deus está chamando Abraão, e no capítulo 15 Deus diz para ele assim: sabe porém que a tua posteridade será escrava em terra estranha, e peregrina será por 400 anos. Irmãos, Deus olhou para o futuro? Não. Presciência e decreto acontece ao mesmo tempo. Deus decretou. Então Deus decreta que o povo vai ser escravo no Egito, ao mesmo tempo que Deus já tem decretado um libertador. Quem é o libertador? Moisés. Agora, quando Deus vai chamar Moisés, nós temos vários textos na Bíblia, né? E aparecem várias expressões. A primeira coisa que ele diz: olha, eu não sou eloquente. Depois ele diz: eu sou pesado de boca e de língua. Mas se você abrir Êxodo capítulo 6, versículo 12, tem a expressão no original hebraico que diz: eu sou incircunciso de lábios.
O que é um incircunciso de lábios? A Bíblia usa essa palavra circuncisão e incircuncisão no sentido figurado também. E aqui ele está usando uma forma de expressão. O que é um coração incircunciso? É aquele coração duro, que não ouve. O que é um ouvido incircunciso? É aquele ouvido que não ouve. Tá? E o que é um lábio não incircunciso? É aquele que não fala com fluência, aquele que não fala bem. Então preste atenção, Deus decretou este infortúnio na vida de Moisés. O Moisés, a gente sabe toda a beleza que acontece com ele, né? A mãe joga no rio, ele vai parar lá, vocês sabem essa história todinha. Aí pode parecer bonitinho, mas irmãos, na vida, nesse mundo, nada é por acaso e nem tudo é um mar de rosas, tá? Vocês vão entender por que o Moisés não falava bem. Então, Deus decretou um infortúnio na vida de Moisés. E o Jó, quando ele narra toda a sua história, ele faz uma pergunta para Deus. Por quê? Porque o Jó é aquele cara que está tentando andar certinho, vida organizada, bonitinha, né? Fazer tudo certinho. E aí ele passa por tudo aquilo. Quem decreta? Deus. O que ele podia fazer? Nada, ele estava fazendo tudo certo. Aí ele olha para Deus e pergunta assim: por que o Senhor decreta para mim coisas amargas? O que Jó está ensinando para nós? Que existem decretos amargos. Dizem as más línguas que um dos decretos amargos são as sogras, né? Mas nem sempre, isso não é verdade. Não acreditem nisso, tá? Então Jó pergunta: por que decretas a mim coisas amargas? Agora, por que Deus decretou isto na vida de Moisés, que eu vou falar agora para vocês? Primeiro, para fazer ele eloquente diante de Faraó e os feiticeiros que sabiam que Moisés não falava direito. Agora, como isso acontece? Primeiro, quando a gente olha para o hebraico, tem uma expressão, né? Às vezes a gente brinca, chama Moisés de Moshe. Por que chama de Moshe? Porque Moshe é Moisés em hebraico. Então Moshe, aí tem Kiminami Mishibinim, que significa aquele que foi tirado das águas, tá? Então vocês sabem que ele foi tirado das águas, ele foi criado no palácio com o faraó. E um dia levaram o garoto Moisés para o faraó, mandou chamar ele, ele está brincando lá com o faraó. E vocês sabem que criança, né? Quando ele está no seu colo, está perto de você, ele sempre mexe alguma coisa em você. Se você tiver de óculos, ele vai arrancar o óculos de você. Se você tiver de boné, ele vai tirar o boné, né? Tinha um que não podia ver meus cachos, que ele queria estar bagunçando meus cachos, né? Já mudou hoje, já está grande. Mas o negócio dele era mexer na minha cabeça. E o que acontece? O faraó era cercado por feiticeiros e pelos seus sábios. Vocês sabem disso. E o Moisés, quando pequenininho, no colo do faraó, ele tirou a coroa da cabeça do faraó. Quando ele tirou a coroa da cabeça do faraó, os feiticeiros disseram: olha, isso é um aviso. Esse menino vai tomar o teu trono. Esse menino é um perigo para você. E eles decidiram matar Moisés. Não se esqueçam que já havia um decreto para matar os de 2 anos para baixo. Moisés só escapa porque resolveram então matar Moisés. Aí um dos feiticeiros disseram: não, isso aí eu acho que vocês estão exagerando, mas vamos fazer um teste com ele. Nós vamos botar 2 vasilhas, uma com ouro e a outra com brasas, e nós vamos ver, se ele escolher o ouro, ele está de olho no teu trono. Se ele escolher as brasas, não tem nada a ver. E a história diz: como é que a gente sabe dessas coisas? Vou fazer uma pergunta para vocês: como é que você sabe que era feita a circuncisão? A Bíblia diz como era para fazer? Não, a Bíblia não diz. A Bíblia diz em detalhes como era para fazer as borlas nas franjas? Não. Como é que nós sabemos disso? Por causa da tradição oral. Os sábios rabinos vêm passando isso de geração em geração.
Então essa história nós sabemos por causa dos sábios rabinos, e eles contam então dessa forma que o Moisés foi passar por esse teste. Tem uma vasilha com ouro e a outra vasilha com brasa, e a mão de Moisés vai em direção ao ouro, e ficou aquele clima tenso. Mas dizem os sábios que Deus, por sua soberania, mudou a mão de Moisés para a vasilha com brasas, e ele pegou e se queimou. Quando ele se queimou lá, um dos sábios entendeu que estava acontecendo alguma coisa que eles não estavam percebendo ali. Irmãos, os feiticeiros não são tão idiotas assim não. E aí eles disseram: olha, ficou aquela dúvida, ele vai herdar o trono, não vai, ele vai te tomar, não vai. E aí eles chegaram à seguinte conclusão: pega a brasa viva e queima a língua dele. Por que isso? Porque um grande rei, um grande monarca, um grande político, se ele tem um problema na fala, ele não vai poder se comunicar com as pessoas. Então nós vamos, na dúvida, nós vamos deixar ele vivo, mas vamos inutilizá-lo para que ele seja faraó no futuro. E a partir daí o Moisés cresceu, e foi por isso que ele se tornou uma pessoa com um problema na língua. Ele tinha dificuldade de falar. Por isso que quando Deus chama, ele diz: Senhor, eu sou pesado de boca, eu sou incircunciso de lábio, eu não consigo falar direito. Como é que eu vou chegar diante dos filhos de Israel? Como é que eu vou exercer essa função de liderança? E aí, em Êxodo capítulo 3, Deus diz assim para ele: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem é que coloca as palavras na boca do homem? Irmãos, no original hebraico diz assim: quem é que coloca as palavras na sua boca? É Deus. Então o Moisés, ele é levado, e aí Deus usou esse problema para a glória do seu nome, porque quando Moisés chega diante de Faraó e chega diante daqueles sábios lá, diante dos feiticeiros, eles viram um Moisés falando fluentemente bem, com toda a capacidade de liderar o povo de Deus. Eles entenderam: aí tem Deus, porque ele não poderia chegar aqui falando, porque todos nós conhecemos como ele saiu daqui falando. Ele não falava bem, ele tinha problema, porque nós queimamos a língua dele. Irmãos, decretos amargos existem. Deus decreta coisas difíceis nas nossas vidas, mas também ele decreta a solução do problema. E quando a solução do problema é para nós glorificarmos a ele, não é para nós nos revoltarmos com ele, não é para nós pensarmos na nossa capacidade, não é para nós nos esforçarmos achando que tudo vai resolver de acordo com a nossa inteligência, com a nossa força. Nós temos que dar o máximo de nós mesmo, mas nós não podemos esquecer de que há um decreto eterno de Deus, que há um propósito no Senhor em tudo o que ele faz. Assim o Moisés entendeu. Que Deus nos abençoe.